Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal GoCurso e vou mostrar para vocês aqui um sistema que eu desenvolvi, para gerenciamento de sistema, para gestão de sistemas. Então, para você que é programador e você tem aí já a sua cartela de clientes, e quer controlar melhor os pagamentos que você recebe recorrente dele, quer ter a possibilidade de ativar e desativar os sistemas aí quando houver alguma inadimplência, de mandar cobranças, de fazer automatização de pagamento aqui de forma automática ali, onde ele já verifica esse pagamento e baixa ali, ativando ou desativando o sistema do cliente, envie campanhas de marketing também, que seriam aí mensagens em massas para o seu cliente e vários outros recursos que eu vou mostrar para vocês. Então ele basicamente é um sistema que serve para você gerenciar outros sistemas, tá? Ativando e desativando aqui esses sistemas dentro do seu servidor. Então eu vou mostrar como que funciona aqui. Eu vou acessar ele. Esse projeto, geralmente eu deixo os meus projetos todos um link de teste para vocês poderem testar. Mas esse, por uma questão muito óbvia, não tem como eu deixar ele, porque senão os alunos na hora de testar vai ficar ativando e desativando os meus outros sistemas que estão no mesmo servidor para teste, tá? Então eu não vou poder deixar ele, mas aqui eu explico para vocês bem detalhado como que é o funcionamento desse projeto para quem tiver interesse. Inclusive, ele também tem aplicativo, Então depois eu vou mostrar aqui o aplicativo dele e o aplicativo vai ter algumas funcionalidades aqui, quase todas essas que tem aqui, Mas é mais para você poder ativar e desativar um sistema de forma rápida, conferir um pagamento ali dentro, criar uma conta, pagar, receber, dar baixa. Então são as funcionalidades financeiras aqui no geral. Aqui, o nosso sistema já está com um painel novo, tá? E eu já até tinha feito um vídeo desse projeto antes, mas acabou que ele sofreu algumas implementações, sofreu muitas mudanças, e eu preferi fazer um vídeo novo, explicando aqui, então, todo o sistema. Aqui, basicamente, no dashboard, ele vai receber algumas informações, já frisando aqui que tudo que eu mostrar relacionado a dados e valores é tudo fictício, somente para que eu possa mesmo gravar esse vídeo e mostrar o sistema para vocês, tá? Então, aqui nós já temos as informações aqui do dashboard e eu vou começar a mostrar para vocês a partir aqui dos clientes, tá? Aqui vai ter as configurações também do sistema, Seria melhor eu começar por ela, onde você vai poder colocar o nome do sistema, trocar aqui, as imagens de logo, tá? A imagem de fundo da tela de login, colocar uma assinatura caso vocês queiram já para ser apresentada aí nos recibos, Colocar um telefone, colocar as informações de dados aqui no geral, que a maioria delas vão aparecer em relatórios, em outras partes aí do sistema. Integrar também uma API de disparo, que para esse sistema é de extrema importância. Eu sugiro e indico para vocês a API da Menuia, tá? Inclusive, essa API da Menuia, ela tem um recurso aqui que você consegue conectar direto, sem ter que ir lá na Menuia buscar aqui um token e inserir ele. Você só vai precisar da instância, Então, quando você fizer a primeira conexão lá, que você adquiriu o plano da Menuia, esse é o único recurso que é pago, tá? Que é uma API externa paga, Ela tem um custo mais ou menos aí de R$30 mensais e você pode utilizar em até 3 sistemas, até 3 dispositivos. Para você que é um desenvolvedor de sistema e esse sistema é para quem é desenvolvedor de sistema, geralmente você vai precisar de um plano um pouco melhor, tá? Que vai ter aí mais instâncias. Então você vai pagar, vai ter um custo de menos que R$10 por cliente. Então compensa muito, com mensagens limitadas. E é uma coisa que vai ser muito importante aí dentro dos sistemas, que hoje em dia é um sistema que não notifica o cliente via WhatsApp, aí ele perde muitas funcionalidades, então é bem importante. Então eu indico para vocês a Menuia, Vocês vai colocar suas credenciais aqui, que é instância e token. Qualquer dúvida também sobre qualquer configuração, só me perguntar, eu já tenho vídeos específicos para isso. Lembrando que o sistema, todos esses meus projetos, eu crio ele também em aulas, tá? Então vem as aulas que ensinam todo o passo a passo do desenvolvimento. A maioria que pega esse sistema é programador, eles não costumam acompanhar muitas aulas, não. Ele vai mais para poder utilizar mesmo, mas também tem as aulas assim como os outros projetos. Aqui, se você quer que apareça a assinatura no recibo, se você quer trabalhar com impressão automática, que é na hora dele abrir o recibo, ele já imprimir ele, tá? Se você quer que o painel entre de forma automática também, se você quer que ele mostre um preloaderzinho de carregamento que fica aqui, Opção de alterar acesso, deixa não, tá? Porque são acessos aqui do sistema, então se você deixar outro usuário aqui que não entende utilizar, ele pode excluir alguns acessos aqui que são interessantes para perfil de usuário. Se quer que mostre a marca d'água no relatório. E assim vai, tá? Isso aqui, dias de cobrança, dias de bloqueio e bloqueio automático. Esse bloqueio automático é o seguinte, eu costumo trabalhar ele como não. Eu indicaria vocês trabalharem como não. O cliente está inadimplente, automaticamente ele bloqueia o acesso ao sistema. E não é interessante, tá? Então, aqui o sistema já notifica ele que ele está inadimplente, ele vai ver no painel dele já a informação, então ele sabe que ele está inadimplente. Aí você pode alertar ele e falar, olha, eu estou bloqueando lá o sistema. Se você deixar como sim, assim que a conta dele entrar em inadimplência, naquele mesmo momento, ele já vai ser bloqueado.
Então é interessante aqui talvez você deixar não, né? E você bloquear de forma manual. Mas tem a opção aí, porque às vezes você tem uma gama muito grande de cliente e não dá tempo de ficar conferindo isso, tá? Aí você pode deixar então dessa forma aí. Aí aqui, se você for utilizar o Mercado Pago, né, para poder mandar o link de pagamento, daqui a pouco eu falo também sobre esse link de pagamento, que ele pode pagar no Pix, boleto, cartão, etc. Você pode também bloquear algumas dessas formas aí de pagamento caso você queira. Você vai ter que colocar o seu token, tá? Os dados aqui. Agora, se você não quiser, você deixa esses campos vazios e aqui você escreve a chave Pix, né? Por exemplo, chave Pix e-mail, aí você coloca o seu e-mail aqui, ó, e aí ele vai mandar essa mensagem na hora que ele gerar as cobranças. Só que aí nós não temos a automatização do pagamento, que é o seguinte: quando você utiliza uma API de pagamento, né, o sistema verifica naquela API, no caso do Mercado Pago, se está pago ou não. E aí, se tiver pago, automaticamente ele já volta a liberar o sistema do cliente de forma automática na mesma hora, já marca no banco de dados lá que a conta está paga, né, já joga isso no financeiro, então faz tudo. Se você não trabalhar com uma API, né, o custo dessa API aqui, ele cobra por pagamento. Tá? Então, por exemplo, no cartão é 5%, é um pouco alto, mas no Pix, se você só deixar o Pix, por exemplo, é 1% só, então compensa muito. Para você ter, né, não ter trabalho nenhum ali de ficar aprovando nada, é muito bom. Então seria interessante sim. Isso aqui é mais informações também que se você preencher, ele manda para o cliente aí, tá? Informações do site, né? De redes sociais. Então você pode deixar preenchido ali caso você queira. Vamos cadastrar então primeiro uma empresa aqui, tá? Um cliente. Então vamos supor que esse sistema aqui, ó, de assistência técnica, eu tenha vendido ele, vou logar com ele aqui, mas não precisava nem logar não. Eu tenha vendido ele para um cliente. Então vamos supor aqui que a empresa Assistec, tem que colocar aqui, ó, teste, todos os dados fictícios, tá? Vamos supor que essa empresa adquiriu esse sistema. Então, vou colocar aqui, ó, empresa teste, no nome. Vou colocar um telefone aqui também para ela. Vou inserir um aqui, ó. Vou colocar o meu mesmo. Vou colocar aqui um e-mail também fictício. teste@hotmail.com. Beleza. Não vou colocar nenhuma outra dessa informação. Vamos supor que o valor da mensalidade dela vai ser R$250. Né? Eu vou colocar aqui que não está pago, tá? E você poderia também jogar uma data de pagamento já para essa empresa aí, né? Poder pagar todo dia 7, todo dia 8 e assim vai. A frequência do pagamento você pode mudar, mas geralmente vai ser mensal mesmo, tá? Vou deixar ali. E a forma de pagamento, né? Às vezes você pode pré-definir ela aqui antes também, mas aí fica a critério do cliente depois, tá? E aqui, ó, esqueci de mostrar para vocês, mas tem uma opção em cadastro que você cadastra os sistemas que você trabalha, porque aí quando você vender um, né, você pode relacionar ele aqui para depois saber qual se trata o sistema desse cliente, tá? Mas a parte mais importante é essa última aqui, ó, que é a guia de sistema. Porque é aqui que você vai fazer a comunicação do seu gestor com o local aonde está o sistema que você quer gerenciar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar ele aqui, ó. O domínio dele é esse, né? É importante que eles estejam em mesmo servidor, porque tem outros servidores que não aceitam o acesso externo, tá de fora dele. E nós vamos precisar de fazer um acesso externo aqui. Então esse sistema, para gestão de sistema, para cobrança, ele vai servir para qualquer finalidade. Mas para gerenciar os sistemas, que é o foco dele, é importante que você trabalhe com aluguel de sistema. Então você tem o seu servidor, né, e ali dentro você coloque os sistemas do seu cliente. E aí você vai colocar aqui, ó, o servidor localhost, a maioria deles é localhost, mesmo hospedado, tá? E vai colocar os dados do banco de dados, que eu vou ter que pegar aqui desse do Assistec. E com essas credenciais do banco de dados, aí sim ele vai conseguir acessar ele para poder ativar e desativar ele. Então ele precisa estar no mesmo servidor para que você consiga passar essas informações, né, e ele consiga ativar e desativar. Eu vou só pegar esses dados lá para poder salvar aqui, né, e mostrar para vocês como que ativa e desativa. Então, perfeito, eu já coloquei os dados ali e já salvei, tá? Então, o que ele faz aqui, ó? Ele vê que ele tem uma conta em aberta. Então, ele fica com esse status aqui, laranja, mas ele ainda não está inadimplente, tá? Ele não está em débito, na verdade. Então, ele fica só com um alerta. Se eu atualizar esse meu sistema aqui, ele tiver uma conta em aberto, como que ele vai ficar, ó? Deixa eu até trocar aqui primeiro, né? Vamos colocar aqui, ó. Na verdade, ele não está nada porque nós não inserimos ainda. Eu vou colocar aqui, ó, desativado. Aí ele vai mudar o status dele para desativado. Quando eu tentar acessar, o cliente tentar acessar, ele vai receber uma notificação lá, tá? Então ele vai ter que entrar em contato com o administrador. Ativo, aí ele não recebe nada aqui, ó, o painel dele vai funcionar
perfeitamente. Ele demora um pouquinho para atualizar ali, porque justamente ele tem que fazer um acesso fora, tá? Ele tem que mandar uma notificação de mensagem, porque esse cliente ele vai recebendo as notificações de mensagem, tá vendo? O acesso ao sistema foi desativado, o seu sistema está ativo, então ele tem que fazer alguns processos. Por isso que ele tem uma certa demora aqui na hora que ele desativa e ativa. Isso feito de forma manual, porque o próprio sistema, quando você configura aqui as tarefas cron nele, faz isso aqui de forma por trás ali, ó. Então você nem vê, né? Se ele está em débito, pode desativar caso esteja aquela opção para poder desativar automático. Se ele pagou, ele já ativa automaticamente ele. Então isso aqui eu estou fazendo de forma manual, mas o sistema faz isso aí, tá? Quando ele está aqui ó, na opção inadimplente, significa que ele tem alguma conta em aberta. Então aqui o sistema tem que só notificar ele dessa conta, que é isso aqui, ó. Ele vai colocar, né, o aviso para poder informar que ele tem um pagamento em aberto, que ele tem que pagar, porque senão ele será inativado, tá desativado ali. Então é basicamente isso, tá? Aqui você pode trocar os status do cliente, conforme eu estou mostrando para vocês. Depois vou mostrar isso aqui também no aplicativo, que dá para fazer de forma bem rápida aqui pelo aplicativo, né? Aqui você também tem a opção de mudar status, de editar os dados, excluir, de visualizar informações, de anexar arquivos, tá? De verificar contas aqui, ó, do cliente, inclusive já mandando uma solicitação de cobrança ou dando baixa nela aqui também. Então tem essas duas possibilidades. Eu percebo que agora aqui ele vai receber a notificação de cobrança já com o link de pagamento, tá vendo? Quando ele colocar aqui o link de pagamento, se você tiver com o Mercado Pago configurado, ele já te dá as opções para ele poder pagar. Então ele vai mostrar aqui ó, quais são as opções para pagamento, que é cartão, boleto, Pix, tá? Mas isso aqui tem como você desativar e deixar só o que você quiser também. E aí ele faz o pagamento e automaticamente essa conta já fica como paga, já dá baixa. E se ele tivesse desativado, automaticamente ele já ficaria ativo. Além disso, tem a opção aqui também de gerar contrato para o cliente, né? Esses contratos, eles podem ser cadastrados de forma prévia aqui, ó, em contratos. Então, você consegue fazer o cadastro desses modelos, tá? Do jeito que você quiser aqui, ó, colocando negrito, fonte maior, mudando o tipo da fonte, colocando tags aqui para quando, por exemplo, mostrar ao cliente, ele mostrar, por exemplo, os dados dele, né? O nome, e-mail e por aí vai. Então, você consegue colocar várias tags aqui que são tanto do sistema quanto relacionado aos clientes. Então, na hora que você gerar esse contrato aqui para ele, vamos fazer, ó, vamos gerar aqui um contrato para ele. Esses contratos, ele já vem com um padrão aqui, tá pré-definido. Ele até deu um erro aqui, ó. Qualquer problema que eu encontrar nessa aula, né, eu uso essa aula também para isso, para poder passar por todos os recursos. E quando você hospeda, tem algumas funções igual essa aqui do String to Time, que às vezes se não tiver um valor de data ali, ele não vai reconhecer. Então ele vai dar um alerta ou vai dar uma depreciada, alguma coisa. Então eu tenho que ir lá e corrigir, tá? Que só aparece no servidor de hospedagem. Faço a correção e já mando para vocês os arquivos aí corrigidos. Então pronto, ajustei ali, deixa eu abrir ele novamente. Vou selecionar de novo e mandar ele abrir. Tá? Então, qualquer problema que eu encontrar, vou fazendo aqui as correções aí para vocês, para já mandar tudo funcionando. Eu estava falando sobre o texto do contrato. Tá? Então, ele pega aqui, ó, campos que forem de valores, ele já pega o que você colocou, né? Informações do cliente que são tudo fictício também, aqui, ó, nem está preenchido, ele também pega. Então, ele vai pegar todos os dados conforme o cliente. E isso você tem que revisar, porque às vezes esse modelo que eu estou mandando aqui, ele não te atende. Tá? Então, isso aqui é só um modelo, um exemplo aí. Você vai revisar, mas pode até utilizar ele se gostar. Tá? Ele já tem ali algumas cláusulas que são interessantes para essa finalidade. Então aqui ele gera o PDF. Ah, mas eu gostaria de mandar isso direto para o cliente. Tem como? Tem. Aqui você vai ter uma opção para poder, deixa eu até atualizar ele aqui, ó, depois que você gera, ele aparece ela, que é enviar o contrato para o WhatsApp. Quando você clica nessa opção, o cliente vai receber aqui ó, um link com o contrato. Então na hora que ele clicar nesse link aqui, eu vou copiar ele para ele não abrir nesse browser, tá? Quando ele clicar no link, ele já tem acesso ao PDF. Então é bem interessante, aí você consegue, né, já fazer a abertura ali do PDF e mandar para ele. Aqui tem uma opção também para você poder ir direto para o WhatsApp do cliente, e essa outra que é muito interessante, que você consegue digitar qualquer mensagem. Às vezes você está aqui operando o sistema, você não quer sair dele lá para o WhatsApp, procurar o cliente e mandar. Então você consegue já enviar uma mensagem para ele aqui, ó, e ele já vai receber lá direto. E essa mensagem você pode personalizar algumas coisas também, por exemplo, uma saudação, ó, ou personalizar aqui, por exemplo, alguma informação, por exemplo, eu quero mandar dados de acesso para ele, tá vendo? E aí ele já vai receber essas informações aqui de forma direta. Então é muito simples mesmo. Então ele já recebe o endereço, tá vendo? O usuário. Então você otimiza, né? E o sistema tá aí para isso, para poder otimizar aí e você não perder tempo, tá? Isso aqui é para poder tirar o cliente da campanha de marketing, que é importante quando você fizer campanha de marketing, que é disparo múltiplo, ter essa opção também, porque não é todo cliente que quer ficar recebendo essas notificações, tá? Então isso ali é importante, ele não vai tirar ele de notificações de conta, né, que ele tem que receber, mas notificações de
Marketing, sim. Então tem essa opção que é importante. Aqui você pode cadastrar outros usuários para ajudar você a gerir o sistema, tá? Inclusive definir o que eles vão poder acessar ou não dentro desses recursos aqui. Pode cadastrar funcionários ou fornecedores caso você tenha um escritório um pouco maior aí e tenha necessidades disso. Aqui em cadastro, você pode cadastrar forma de pagamento, frequência, cargos, feriados que ele não cobraria no dia, então você pode inserir ali sistemas, como eu falei, né, que são selecionados lá, e os modelos de contrato que eu já mostrei para vocês. Relatório, você tem aqui relatório tipo financeiro, ó, que você pode gerar esses relatórios, por exemplo, por uma data aqui de um mês, né, de todo mês, por saídas, por entradas, né, por conta pendente, conta paga, então você tem várias formas de filtro ali. Como eu limpei todo o banco de dados, ele não me mostra nada, tá? Ele não tem nenhuma informação lá para poder exibir aqui relacionado ao financeiro. A mesma coisa os outros, ó, relatório sintético aqui de despesa, que foi o que você pagou, por exemplo, para cada funcionário ou cada fornecedor. Relatório sintético de recebimento, né, o que você recebeu de cada cliente, mas também acho que não tem nada lançado, até que tem, ó. Essa empresa, por exemplo, tem um valor de 250, mas está pendente ele, então não recebeu nada, né, mas ele vai somar. Então, dentro do período que você colocar, ele vai somar tudo que você recebeu de cada um dos clientes que estiverem aí, né, inseridos dentro do sistema. Só tenho que ver aqui porque que ele não mostrou o seguinte. Foi do dia 1 ao 30, vou colocar aqui data de vencimento, tudo. Por que que ele não mostrou a nossa conta que está pendente? Então, realmente, ele não está pegando aqui essa conta. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos olhar aqui em financeiro, contas a receber, né, para quando que ela foi lançada. Ela foi lançada para 7/4/2025. Então, tá certinho aqui o período dela. Então, se eu gerar um relatório aqui, onde ele vai pegar todas as entradas do mês, que é do dia 1º ao 34, essa conta tem que ser apresentada aqui, ó. Vamos lá, aqui eu tive que fazer um ajuste, porque ele tinha outras coisas que eu trouxe de outro relatório financeiro, que é venda, serviço, que não existem aqui, né? Então, aqui é ou tudo, para ele poder verificar tudo, e aí ele tem que mostrar as mensalidades também, que era algo que não estava vindo, ou as contas que você vai gerando ali, tá? E aí eu deixei a opção aqui, ó, que ganhos e despesas podem ser contas lançadas lá nos recebimentos, né, e nas saídas, e mensalidade seria especificamente essas mensalidades do sistema. E aí você consegue, então, gerar o financeiro nessa situação aí. Aí aqui tem os relatórios sintéticos de despesa, né, que vai mostrar tudo que saiu aí, né, para os fornecedores ou funcionários que vocês têm. Recebimentos aqui, ó, que ele mostra os recebimentos por clientes, tá? Então ele vai pegar, por exemplo, os clientes cadastrados, vai mostrar o total que você tem ali relacionado a eles, né, os que estão pendentes e os que estão pagos, dentro do período também de data em que foi definido aqui. Então, um balanço anual, onde ele vai mostrar aqui também, mês a mês, o que você recebeu, né, entrou e saiu, e se tiver algum inadimplente também, ele vai listar aqui para você quem são esses inadimplentes e quais os valores em inadimplência que tem, tá? Então, são os relatórios que eu coloquei do tipo financeiro aqui dentro. Aqui você pode trabalhar tarefas e agendas, onde você vai definir uma tarefa, vai definir um horário para ele mandar uma notificação. Então, você pode controlar a sua agenda, né? Inserindo aqui o que você tem aí durante o dia e colocando para ele poder disparar horários aqui, ó. Vamos supor, então, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho que fazer compra de supermercado. Pronto, vou colocar bem aleatório aqui mesmo, tá? Aí aqui, ó, eu quero ir lá agora são que horas? São 22 horas já, 22h09, né? Então, vou colocar aqui, ó, 22h15. E eu quero que ele me alerte às 22h10. Então, 22h10, o horário que você colocar aqui, ele vai fazer o alerta para você com as informações que você definiu aqui, tá? Então, ele agenda ela para aquele horário e retorna para você isso. Aí tem aqui também os status, né, que seriam aí também de acordo com a prioridade de cada uma dessas contas. Aqui você pode criar também anotações, tá, que podem ou não ser apresentadas aqui no dashboard, no aplicativo também, lá na tela do aplicativo elas aparecem, depois eu vou mostrar para vocês a tela do aplicativo. Então, se você tiver algum agendamento ou alguma tarefa, alguma notificação ao painel de informações e tarefas, ele mostra aqui na home também. Então, você consegue recuperar essas informações aí. Aqui vem a opção de conexão do dispositivo, tá? Então, você pode fazer a conexão do WhatsApp aqui. Eu acho que não sei se eu já falei nisso nesse vídeo, mas poderia ser feito aqui, direto passando a instância e o token, ou pode ser feito também clicando em adicionar a dispositivo. Só que aí você precisa ter a sua instância já, tá, inserida aqui em cima, porque aí ele vai pegar a partir dela para poder adicionar ele. E o que fica faltando aqui mostrar mesmo seria as opções aqui do marketing, né, que é o disparo em massa aí das mensagens. Deixa eu ver se chegou a notificação aqui, ó, de mensagem aqui da tarefa. Ainda não chegou não, pelo menos para esse usuário aqui não, né? Foi para ele mesmo? Foi. Então, vou aguardar aqui para ver se ele vai mandar, mas até então não chegou ainda essa notificação. Vou verificar ali.
Aqui no teste de campanhas, né, nós podemos então cadastrar uma nova campanha, tá? O texto que você quiser colocar aqui, ó, se quiser colocar negrito, por exemplo, itálico, né, ele usa os caracteres do WhatsApp, tá? Negrito, por exemplo, são esses asteriscos, não pode apagar aqui, ó, aqui eu coloquei ao lado para vocês poderem ver como que vai estar ficando a pré-visualização, tá? Aqui então você consegue quebrar do jeito que você quiser, colocar os emojis aqui em cima, tudo isso ele vai funcionar, ó. Então você prepara a mensagem do jeito que você quiser preparar, links, qualquer outra situação, você pode inserir aqui. São duas mensagens, né? A mensagem principal e uma mensagem secundária, que copia o mesmo conteúdo dela. Para que isso? Para o WhatsApp não identificar que você está mandando spam. Então você vai criar duas mensagens com o mesmo contexto, mas com algumas palavras diferentes, para ele poder ver que você está intercalando mensagens ali, tá? E não pegar como spam. Então é interessante isso aí também, por isso que tem essas duas possibilidades. E se você necessitar nessas mensagens aí, nessas campanhas que você criar para disparar, de mandar uma imagem junto, um áudio, né, que vai bem bacana, aqui eu vou mostrar para vocês, ele não vai como se ele fosse encaminhado não, tá? Ele vai como se fosse enviado direto mesmo. E até um PDF, você pode anexar eles aqui, tem essa possibilidade. Aqui você vai definir o nome da campanha e vai salvar a campanha. Então eu tenho 3 campanhas já de testes salvas aqui, tá? Então até com mais informações, tá vendo? Ó, vamos clicar aqui, por exemplo, na mensagem, tem emojis, né, tem algumas outras informações, tem algumas partes em negrito, então fica bem interessante aqui. Tem alguns anexos também, que vocês vão ver que ele dispara ali na hora que nós efetivarmos esse teste. Então ele vai mandar essas informações. Como que é feito o disparo? Você tem um botãozinho aqui para você poder disparar a campanha. Aí você pode programar ela para uma data específica, né? Então vamos supor que você crie 10 campanhas. Eu quero que mande amanhã essa campanha às 9 horas e a outra mande às 11 horas. Então você pode programar aqui as campanhas e o grupo de destinatários, tá? Todos os clientes, clientes cadastrados na última semana, cliente cadastrado no último mês, clientes inadimplentes. Então você tem os filtros aqui para que você possa enviar, né, para eles de acordo com a sua preferência aí. Quando você clica aqui, eu vou deixar em todos os clientes. Eu vou sempre ter que selecionar agora, ele não aceita, tem que ser a próxima hora. Então já passou de 22, vou ter que adicionar, colocar 23. Ele vai lançar todas de forma randômica entre 23 e 24 horas, tá? Entre 23 e meia-noite, então que seria no próximo horário disponível ali. Quando eu clicar aqui para poder disparar, então ele não faz o disparo nesse momento, ele vai respeitar data e horário que ele colocou aqui. Porém, aqui, até aqui está a explicação, né? Porém, não vai ser no mesmo horário que está aqui, porque ele não pode mandar todas no mesmo horário, porque senão o WhatsApp vai identificar como spam. Até coloquei aqui um texto abaixo para vocês poderem entender mais como vocês devem trabalhar com isso aqui, tá? Porque pode sim, se você utilizar de forma incorreta, pode acontecer do WhatsApp bloquear o número. Então, tome cuidado, leia, né, essas instruções aqui e sigam essas informações que eu passei aí para vocês. Então, nada é 100% seguro. Ele pode sim banir o número. O que nós podemos fazer é justamente tomar certos cuidados aqui, né, para precaver isso aí, que é essa questão de colocar a mensagem ali intercalando, né? Quando ele lança no banco de dados, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vem para uma tabela chamada disparos. Essa tabela de disparo, ele não coloca uma no mesmo minuto que a outra, né? Aqui, na verdade, foi só uma. Vou colocar mais aqui, ó. Não vi se eu selecionei. Eu coloquei só administrador, né? Vou colocar os dois aqui, ó. Ah, porque ele só tem um cliente. Então foi só para ele mesmo. Então, se ele tivesse 10 clientes aqui, ó, ele colocaria, por exemplo, colocou 23 e 13, né? O outro iria ser, por exemplo, de 1 a 3 minutos. Então poderia ser 23 e 14, 23 e 16, 23 e 15, né? Na verdade, não, eu mudei isso. Ele pode ser aleatório, em qualquer horário na hora. Então pode ser, se for 10 mensagens, uma pode ser às 23 e 1, outra pode ser às 23 e 30. Então fica aleatório dentro daquele período que você selecionou, justamente para ele não mandar tudo no mesmo horário, tá? E dificultar o WhatsApp entender como spam. Então, quando ele mandar aquele link chegar aquele horário, automaticamente o sistema já vai enviar, né? E como que é enviada essa campanha? Como que ele recebe essa campanha? Aqui, ó, chegou, tá vendo? A mensagem que eu tinha, a tarefa que eu tinha agendado. Então, ela já chegou aqui. A campanha, ele envia ela dessa forma aqui, ó. Então, ela vai chegar o texto, do jeitinho que estava lá, né? Vai chegar a imagem, se você tiver colocado ela, porque nada disso é obrigatório, tá? Vai chegar um áudio, ó, que não chega como se fosse encaminhado, ele chega aqui, eu coloquei até esse áudio, que é só o bip, pode ser MP3 ou AGG, tá? Se você preferir, você pode gravar um áudio no WhatsApp mesmo, manda para você ou manda para um outro contato qualquer, e aí no WhatsApp Web tem uma opção aqui, ó, que você pode clicar para poder baixar ele. Então você baixa e sobe ele na sua campanha, né? E aí ele vai estar passando, né, mandando aquele áudio ali quando você configurar ela. E se você configurar também um arquivo PDF, ele manda junto, tá? Então vai para o cliente aí também, né, que foi definido lá o disparo, esse arquivo em PDF. Então acredito que
eu mostrei para vocês todos os recursos que tem aqui no sistema, tá? Fora isso, são cobranças que ele vai enviando. Deixa eu ver se tem aqui, ó, por exemplo, lembrete de pagamento, tá vendo? Que vai vir a conta, vai vir o link dela. Se ele tiver vencido, ele fica mandando uma notificação todo dia, informando que aquela conta dele está vencida. Então, são notificações que o sistema envia também aí. Qualquer dúvida, sugestão, pode estar perguntando para mim, né? Eu já vim esquecendo aqui da outra etapa, aqui tem o modo escuro também, ó, né? Modo claro e modo escuro. A outra etapa aqui é o aplicativo. O aplicativo, deixa eu mostrar ele aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, eu abri ele aqui, né? Quando você abrir o aplicativo, deixa eu só sair fora dele aqui, que aqui, na verdade, ele está no browser, né? Eu quero abrir o aplicativo mesmo. Então, para você, quando você receber o sistema, se eu estiver utilizando ele e quiser já entrar no aplicativo, vai ser o endereço dele, tá? /app, dessa forma aqui, ó. Aí aqui ele vai mostrar acima uma opção para você poder ou instalar o aplicativo. Deixa eu ver por que o meu não está aparecendo aqui, que eu acho que eu já tenho. Vou ter que desinstalar ele primeiro aqui, ó. Então vamos lá, né? Atualizei ele aqui, ó. Quando você abrir o endereço que você instalou o seu sistema, tá? /app, no meu caso aqui ficou gerenciamento, né? .sistemasulcurso.com.br/app. Ele vai pedir já essa mensagem de instalação, tá? Porque ele é um PWA, então eu já tenho isso aqui programado nele. Agora, se ele não aparecer ela automaticamente, que às vezes tem celular que bloqueia esse pop-up aqui, ó, tá? Aí você pode clicar aqui em cima nesses 3 pontinhos aqui e ele vai ter opções aqui, né, dependendo do browser que você utilizar, para poder adicionar a tela inicial. Você poderia utilizar essa opção aqui, ó, ou essa aqui também, ó, que é a versão, né, para desktop ou computador. Vai estar algo dessa forma. Tem alguns browsers que fica aqui do lado, eu não consegui pelo outro, mas deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui meu ele estava mostrando, mas como eu instalei ele, aí ele parou de mostrar, porque eu já havia instalado o aplicativo. Mas ele costuma mostrar aqui do lado uma setinha para baixo, tá? Que ela também serve como instalação, mas isso pode variar, né, de um para o outro. Agora, mas e se eu quiser colocar nas lojas, tem como? Tem como. Só que aí você tem que compilar a APK. Eu mostro isso no curso de WebView, tá? Eu ensino a fazer isso. Você pode compilar e subir, né, nas lojas. Mas para esse aqui, por exemplo, não tem necessidade nenhuma, porque cliente não vai baixar esse aplicativo. Ele é para o gestor, né, para o administrador, o dono da gestão de sistemas aqui. Então você pode clicar aqui, ó, em adicionar a tela inicial, instalar. Ele vai fazer a instalação aqui no celular. Dependendo das configurações do celular também, ele vai pedir aqui uma permissão, tá? Porque como ele não está na loja, ele costuma pedir uma permissão. Vamos ver se vai acontecer aqui, ó. Eu acredito que sim. Não, acho que não, acho que foi direto, hein? Mas pode ser que ele venha pedir. Ó, já foi direto, tá vendo? Tá aqui, ó, gestão de sistema. Vou clicar nele. Tudo isso ali dá para personalizar, tá? A tela de splash, os ícones, as informações, tudo. Eu vou selecionar aqui o usuário, né? Ele vai pedir para logar, prontinho. Já estou no aplicativo. Então, aqui dentro do aplicativo, eu tenho aqui as informações para poder acessar os clientes cadastrados. Tem até como tirar, depois eu vou tirar essa barra aqui de cima, que é mais interessante deixar ela sem, eu vou tirar e vou mandar para vocês aí sem ela, tá? Aí aqui eu vou poder, por exemplo, ativar, desativar eles, trabalhar de forma rápida. Se eu fechar o aplicativo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Fechei o aplicativo, entrei novamente. Aí eu vou marcar essa opção de acessar e vou entrar de novo. Pronto. Na hora que eu entrar novamente nele, ele já tem que entrar direto. Então, são coisas que vai facilitar, porque às vezes você está aí, né, no dia a dia e você não quer chegar até um computador para poder ativar o sistema para um cliente. Você não quer fazer um login, uma autenticação lá, ou dar baixa numa conta. Então, você vai ter esses recursos financeiros ali, né? Os recursos aqui também de acesso aos clientes. Alguns recursos que tem dentro do sistema, você vai ter eles aqui de forma rápida, para você poder ativar, desativar e trabalhar com a sua gestão. Lembrando que o sistema faz muita coisa já de forma automatizada. Então é isso. No aplicativo eu já troquei também para ele ficar com uma estrutura, né, onde ele não vai mostrar a barra lá em cima, né, o URL, que não é interessante. E vai deixar ele em tela cheia, tá? Assim como os outros aplicativos. Então, quando instalar, vocês já vão ver ele aí dessa forma. Então, eu espero que vocês gostem aí do projeto, tá? É um projeto que vai ajudar muito quem trabalha aí com desenvolvimento de sistemas, né? E você vai conseguir fazer todo esse controle